O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Como diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga. Porque o que o homem semeia, ele mesmo colherá. Gálatas 6:7. Quem semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. E quem semeia na carne, colherá da carne a corrupção. Não se escandalize, não se escandalize. Quando nasce uma criança, ali está semeado a semente do mal. Nossa, que é isso, meu Deus? Olha o que o padre falou, que um nenenzinho, um bebezinho que nasce é a semente do mal. É isso mesmo. Porque o mal não nasce das tartarugas, não nasce dos carrapatos, não nasce das mangueiras, dos limoeiros, dos pezinhos de figo. O mal está enraizado no coração do homem pelo pecado original. É uma criança que depois vai ficar adulto, se não cultivar a semente do bem. É aquela criança que se tornará um assassino, aquela criança que vai aprovar leis contra a vida. É aquela criança grande que vai fazer guerra, que vai extorquir, que vai torturar. Os crimes mais hediondos que você pensar, é aquela criança crescidinha que vai realizar. Então o homem traz em si a raiz do mal. A semente do mal está em nós. E tanto é que a semente do mal enraizou em nós, germinou, brotou, cresceu em nós, que o Filho de Deus precisou morrer numa cruz. Se o mal não tivesse enraizado no coração do homem, não teria necessidade de Jesus morrer numa cruz do jeito que ele morreu. Mas o mais bonito de tudo, que a semente do bem foi semeada no coração do homem pela misericórdia de Deus, através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando a gente é batizado, ali Deus coloca a semente do bem, para que essa semente cresça e dê frutos, frutos de vida eterna, frutos do Evangelho, que nós possamos nos assemelhar a Deus na paciência, na misericórdia, no perdão, que a gente faça a nossa parte todos os dias sem se cansar, na vigilância, na oração. Porque uma coisa é verdade, meus queridos: ninguém entra no céu de mãos vazias. Vamos repetir? Ninguém entra no céu de mãos vazias. Se você não trabalhar para Deus, se você não der frutos de caridade, se você não tiver obras de misericórdia, seja elas espirituais ou corporais, no céu você não entra. E se a gente ficar parado, você já está afundando. Parado, já está afundando. Padre Pio dizia: na vida espiritual, no caminho para Deus, ou avança ou retrocede. Então o ser humano, ele é especialista. Se ele não tiver Deus, se ele não tiver a luz que vem de Cristo, ele é especialista em fazer coisa errada. Um dia alguém disse um ditado militar, né? Tratando das coisas da vida, o ser humano sempre ele é inventivo, né? O ser humano sempre ele tem aí as suas invenções, criativo. O ser humano sempre é criativo, mas tratando-se de maldade, o ser humano ele é engenhoso, ele é requintado. Tratando-se de maldade, muitas vezes o ser humano é requintado, tem requinte em maldade. É só você estudar essas ditaduras, né? O que os ditadores faziam, matéria de tortura, as formas de tortura ao longo dos séculos. O Brasil mesmo, aqui o Brasil, antes de ser descoberto, as várias, inúmeras tribos indígenas aqui na América, nas Américas, desde o México, Estados Unidos, até o sul da América do Sul, as tribos aqui, muitas tribos, elas eram canibais, elas matavam, destruíam umas às outras. Não vem com essa conversinha, com esse politicamente correto, que as pessoas eram todas pacíficas, tudo bonitinho. Que bonitinho, vai estudar história, vai aprofundar. As pessoas comiam as outras vivas, igual a gente come aí espetinho, né? Isso aí é o ser humano, puro e simples. A semente do mal está em nós, e se você não lutar contra isso, ela vai crescer, sufocar você, te destruir e levar você para o inferno. Por isso que foi tirado, leitura de Ezequiel capítulo 17, versículo 22 seguintes. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre o monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele vai produzir uma folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves virão e farão os seus ninhos. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro. Que cedro é esse, Padre? O cedro é a casa de Israel, o cedro é o Antigo Testamento. Do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto. Que broto é esse, Padre? É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E plantarei sobre um alto monte elevado o Calvário, e do Calvário nascerá a igreja, e da igreja vai reunir todas as plantas. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhas, folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. Quem que são esses pássaros, Senhor? Quem que são esses pássaros? Esses pássaros são as famílias das nações. À sombra da sua ramagem, as aves farão seus ninhos. As culturas, os países. Deus formou novamente todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Esse cedro é Israel. Esta rama é a cruz de Cristo.
esta rama que cresce e dá sombra para aqueles que vêm alimentar dos sacramentos do Cordeiro, que brota do seu lado. Só aqui nós temos vida, e é aqui que nós precisamos produzir frutos, porque se nós não produzirmos frutos, não entraremos no reino dos céus. Mas o mais bonito de tudo, Deus colocou em nós a semente da vida, a semente do bem. No batismo foi plantado no seu coração a semente do bem. Como que você não reza um terço? No batismo foi plantado na gente os dons do Espírito Santo. E como que a gente não produz fruto de evangelização? Como que a gente não consegue ser família, não consegue criar os filhos, não consegue ser honesto, puro? Meu Deus do céu, o que está acontecendo conosco? Todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Quem que são essas árvores do campo? São as várias culturas, as várias raças, as várias etnias. Eu, Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, Senhor, digo e faço. Gente, não brinquemos com Deus. Façamos o bem, como diz São Paulo, façamos o bem a todos, enquanto ainda temos tempo, porque vai chegar o momento, a segunda leitura da missa de hoje, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Todos nós teremos que comparecer às claras. Já viu aquele ditado, outro ditado? Fulano é duas caras. Já viu? Fulano é duas caras. Cicrano é duas caras. Então na igreja a gente vive uma coisa, pisou ali na igreja, pisou ali fora da igreja, ali já está virando, né? Aqui todo mundo é santinho, todo mundo é bonzinho, todo mundo respeita. Pisou ali, misericórdia, chegou em casa, chegou no trabalho, chegou nas redes sociais, aí começa a bagunça, começa o furdunço. Cuidado, cuidado. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Esses dias eu dei um exemplo para uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, vocês não escandalizem também não, hoje eu estou throat speak. Chega lá na sua casa lá, onde você quiser, na tua sala, teu escritório, aonde você quiser, né? Vai alguém lá, né? Alguém assim que tomou todas. Tem gente que toma todas, não sabe o que faz, né? Por isso que a Bíblia condena a bebedeira, porque a bebedeira tira o ser humano da sua razão, do seu juízo. Depois a pessoa vai ter que prestar conta de tudo isso, né? Mas tem gente que bebe demais, não consegue governar as faculdades, né? E aí vai fazer o número 2 aonde quer. Aí vai lá alguém lá no teu quintal, lá no teu alpendre. Antigamente nós chamava de alpendre. Lá no interior chamava de alpendre. Aí o alpendre não tinha grade, tinha nada, só tinha um portãozinho. Entra alguém ali no teu alpendre e faz o número 2 ali. Nossa, padre, que é isso? É um cheiro horrível, né? Aquele trem esquisito. Quem que vai tirar aquela porcaria de lá? Quem que vai tirar aquele produto de lá? Então a gente fica fazendo, né? Fica fazendo porcaria, fica fazendo o que não deve, e quem que vai limpar depois? Sabe quem que limpou as nossas porcarias, as nossas sujeiras? O sangue de Jesus. Foi Jesus. Jesus é o faxineiro da tua alma, da minha. Ele foi lá tirar essa sujeira que o pecado plantou, que a gente fez com as nossas ações. Mas depois que você entra numa garagem, onde alguém foi lá, fez alguma coisa, sujou, aí você tira aquela coisa suja,
Sabe o que fica no ambiente depois que você tira? Fedor, fica nauseante aquele negócio fica encalacrado que não sai mais. Assim são as porcarias que as pessoas vão fazendo, que nós podemos fazer, mesmo depois da confissão, mesmo depois de pedir perdão, mesmo depois de dizer não. Aquele cheiro horrível, entre aspas, fica. Qual que é o nome disso, padre? Contaminação espiritual. Existe contaminação espiritual? Mas se existe, rapaz, o que mais existe é contaminação espiritual. Aí teve um dia uma pessoa chegou para mim e perguntou: padre, e esse negócio de mal olhado, isso pega? Pega. Essa questão de praga, pega, padre, pega. Feitiço, pega. É só você viver distante da graça de Deus. Vive no pecado desprotegido para você ver se a tua casa, o teu coração, a tua família, a tua liberdade não fica escancarada para os demônios fazerem as sujeiras que eles quiserem junto com as pessoas más. Como que a gente fecha essas brechas, padre? Como que a gente diz não a esse mal que graça ao meio-dia, como diz o Salmo 90? Tomando juízo. Toma juízo. Jesus sempre disse: juízo, pondera tudo que você faz, tudo que você fala, cuidado, prudência, vigilância, oração, porque a semente do bem foi plantada no nosso coração. Mas qual das duas sementes que você está cultivando? A semente que você está cultivando é a semente que vai crescer. É a semente que vai crescer, são os galhos que vão subir, são as folhas que vão aparecer, e dali sairão os frutos, ou frutos do Espírito, como diz São Paulo aos Gálatas, ou frutos de porcarias. E são várias porcarias, hein, meus irmãos? São situações que deixam a gente estarrecido, de boca aberta. Então, meus queridos, como diz meu pai, né? Meu pai até hoje, ligo para ele: bença, pai, abençoe, filho, só benção, Deus te abençoe, converse, fica com Deus, juízo, viu, meu filho, juízo. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: toma juízo, fala para ela, juízo, viu, pode tomar juízo, não tem contraindicação. Isso, tem uns que precisam de um tapinha no rosto, assim, ó, dá um tapinha no rosto dele aí, dela, isso, juízo, pode tomar o tanto que você quiser, porque a falta de juízo faz a gente fazer verdadeiras loucuras. Aqui se faz, aqui se paga, e tem gente, infelizmente, que Deus nos livre e nos guarde, tem gente que já está colhendo as suas loucuras. Vejam, por exemplo, como morrem os ditadores. As pessoas que sobem, né? Sobem para cima das outras, querem dominar as outras, fazem as suas sujeiras, as suas porcarias, e a palavra de Deus é claríssima: todos teremos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ou deixado de fazer ao longo da sua vida corporal. Nossa, que sério, padre, sério mesmo. Ezequiel 17, versículo 24: eu, Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, Senhor, digo e faço. Então, vai acontecer a poda, padre? Vai. Essas pessoas que querem subir em cima das outras, querem pisar nas coisas de Deus, querem pisar nas leis, nos mandamentos, querem usar do poder para fazer mal para os outros, vai chegar a conta, padre? Vai chegar na vida e depois na eternidade. O que o homem semeia,
Ele mesmo colherá. Então toma juízo, meu filho, toma juízo, minha filha, cuidado com as tuas palavras, cuidado com as tuas atitudes, fique no seu lugar, se você quiser terminar a tua vida em paz nesta terra. Porque todos aqueles que se levantam, principalmente contra o Senhor Jesus, contra os seus ungidos, contra os seus sacerdotes, contra os seus bispos, contra o Papa, a história nos mostra isso, todos aqueles que se levantam contra a Igreja Católica, o seu fim é trágico, trágico na terra e depois no inferno. Agora, para aqueles que cultivaram o amor, para aqueles que deixaram a semente do Evangelho crescer, a consolação e o prêmio é muito grande. Jesus disse à multidão, Marcos capítulo 4, versículo 26, o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda noite e dia, a semente vai germinando, crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma, está vendo? Produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Padre, qual que é o tempo da colheita? A morte. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma boa notícia para ela, diga para ela, você vai morrer, fala para ela. Tenha certeza disso, pode falar para ela. Você vai morrer. Se prepara. Porque vai chegar a foicinha vai chegar. Para o menininho, para a menininha, para o veinho, para a veinha, para o padre, para o leigo. A foicinha vai chegar. Mas se a foicinha chegar e você estiver na graça de Deus, você tiver perdoado, amado, se essa semente do amor cresceu no teu coração, veja por exemplo, a mesma semente que Deus plantou no coração do Padre Jonas, plantou no meu coração. Por que o Padre Jonas fundou uma canção nova e essa árvore do bem cresceu, a ponto de evangelizar o mundo inteiro? A mesma semente do matrimônio que Deus plantou no coração de São Luís e Santa Zélia, plantou no coração de vocês que são casados. Por que eles cresceram, e as suas ramagens, que são os seus frutos, seus filhos, suas filhas, estão aí fazendo bem para a terra inteira? Por que tem gente celibatário, gente que não se casou, como o o médico Moscati, São José Moscati, era um celibatário, um médico que não se casou. A semente do bem que Deus plantou no coração daquele homem, vai ficar por toda a eternidade. Deus plantou em nós a árvore do bem, para que possa produzir frutos de vida eterna, e se não tiver esses frutos em suas mãos, em nossas mãos, não entraremos no reino dos céus. Mas se você estiver fazendo a sua parte, rezando o seu terço, fazendo o que é certo, lutando contra o mal. Padre, mas eu luto muito, a minha luta é muito grande. É isso mesmo, a minha também. Jó capítulo 7, versículo 1, é uma luta a vida do homem sobre a terra. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, combatei o bom combate, feliz daquele que combate os seus defeitos, combate as suas paixões, combate as suas más inclinações. Se Deus te encontrar combatendo, feliz de você. Se Deus te encontrar rezando, indo na missa, observando os mandamentos, lutando para fazer o bem, resistindo ao mal, feliz de você, e dou a melhor boa notícia do mundo. Padre, qual que é a melhor boa notícia do mundo? Grava aí para você não esquecer nunca mais. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Se você não prestou atenção, não se escandalize com São Paulo. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor.
que significa deixar a moradia do nosso corpo? O que significa isso? Que palavra que diz isso? Morte. São Paulo está dizendo: preferimos morrer para ir morar junto do Senhor. A pessoa que cultivou o bem, a pessoa que fez o bem dia e noite sem cessar, que está lutando para fazer a vontade de Deus, pode dormir em paz, porque amanhã ou depois a morte vai te ceifar, e a hora que ela te ceifar, isso é lucro para a tua vida. O mesmo Paulo vai dizer em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Padre, é preferível morrer do que viver? Segundo a Bíblia, sim. Se você está na graça de Deus, luta contra o mal, persevera no bem, resiste, abraça os seus sofrimentos, abraça a cruz de Cristo, renuncia a si mesmo, está na sua luta do dia a dia, na sua labuta diária. Se a morte te encontrar na graça, no bem, é preferível morrer do que viver. Mas morrer segundo a vontade de Deus. Eu não quero viver mais, né? Que vida mais ruim. Não tem nada disso não. Vamos sacudir a poeira. Amanhã é segunda-feira, né? Uma beleza, segunda-feira. E aí a gente vai fazer tudo que tem que fazer. Rezar, pedir o Espírito Santo e começar e lutar. Aí se chegar a notícia assim: olha, o fulano morreu. Quem que morreu? Esses dias morreu um senhorzinho, que bonzinho, conhecido nosso, lucro. Esses dias morreu um amigo meu lá em Minas Gerais, bonzinho, fez o bem para todo mundo, lucro. Tem gente que vai direto para o céu. Esses dias morreu um menininho aqui também, tadinho, cadeirante ali, rapazinho que ficava ali a vida inteira, ficou na cama, parecia um passarinho. Mesmo falei para vocês nas missas aqui de 7º dia, o Fábio, está lá diante de Deus. Está vendo, Fábio? Cheios de confiança, preferimos ausentar deste corpo para estarmos juntos do Senhor. Padre, mas eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho muita coisa para fazer nessa terra. Sabe o que você tem que mais fazer nessa terra? Salvar a tua alma. Se você é daqueles que não tem juízo, toma juízo. Se você, graças a Deus, graças à misericórdia, tomou um pouquinho de juízo, persevera no caminho da salvação, persevera na oração. E se você está cansado de lutar, bem-vindo ao time, porque o time de São Paulo é esse, que luta dia e noite contra o pecado, que luta dia e noite para fazer o bem, para resistir o mal, para fazer o bem para as pessoas. E o próprio São Paulo dizia: tem um espinho na minha carne, um anjo de Satanás a me esbofetear a cara dia e noite. Já pedi para Deus tirar isso de mim, e Ele apareceu para mim e disse: não, basta a minha graça, basta a minha graça. E São Paulo sabia que a vida dele era uma luta, e sabia que ele tinha que fazer o bem, que ele tinha que combater o mal, e por isso ele não via a hora de Deus podar ele e chamar: vem, Paulo, vem para mim. Mas São Paulo não queria morrer não, ele queria fazer o bem. Eu prefiro continuar aqui com vocês, fazendo bem, crescendo, fazendo essa semente dar frutos, do que ir. Para mim é melhor ir, diz ele, mas para vocês é melhor que eu fique. Então, se você está na terra ainda, é porque as pessoas precisam de você. E se as pessoas precisam de você, você tem que amar essas pessoas e produzir cada vez mais frutos de vida eterna, porque a hora que a foice chegar, você vai chegar diante do tribunal do Senhor e você vai ter frutos cheios de confiança. Preferimos ausentar deste corpo para estarmos juntos do Senhor. O mal não está lá. Onde que está o mal, Padre? O mal está lá no inferno. Tá sim. O mal está entre os demônios. Tá, também. O mal está lá na onde se corrompe. Também. O mal está lá na boca do tráfico, também está nas guerras, no ódio, na vingança, sim, mas o mal está aqui dentro da igreja, o mal está dentro do nosso coração, o mal está na vida desse homem que vos prega, e se eu não combater esse mal dentro de mim, essa árvore vai crescer e me matar.
Por isso Jesus morreu na cruz, para que a árvore da vida, a árvore que brota do seu lado, esse cedro majestoso que cresceu, que é a Santa Igreja de Deus, que só nela existe a salvação, é aqui que nós queremos nos abrigar. E feliz de você que é católico, e se você é aquele cristão mimimi, aquele católico epipipi, coitado de você. Aonde você for, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar contrariedades, antagonismo. Por isso, como diz o Padre Jonas, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha. Se a pessoa que está do teu lado é homem, diga para ele assim, vira homem, fala para ele, vira homem, homem de Deus. Agora se a pessoa que está do teu lado é mulher, olha para ela e fala, vira mulher, mulher de Deus, e para com mimimi. Na creche não, rapaz. E se você achar que o padre está exagerando, é só você pisar ali na rua. Pisa lá na rua. Pisa na rua, pisa no serviço, pisa na escola, vai nesse mundo aí, nessas redes sociais. Cobra comendo cobra. Mas Nossa Senhora pisou a cabeça da serpente. E somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Então chega de mimimi. Acorda cedo, reza, faz a tua parte, para de preguiça, para de ficar achando que o defeito está sempre nos outros. A semente do mal está dentro de você e de mim. Combata ela. E pare de conversinha mole. E se você fizer isso com a graça de Deus e o auxílio de Nossa Senhora, você vai ver que a hora que a morte chegar, e vai chegar, cedo ou tarde ela chega, é preferível morrer do que estar nesse vale de lágrimas. Assim diz a Bíblia. Escandalizou? Então tem que rasgar a Bíblia. Assim diz a Sagrada Escritura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Assim, Senhor, dá-nos a graça de viver e morrer na vossa amizade. Assim seja. Cantemos o nosso ofertório.